é pior do que o diabo. Diga misericórdia. Porque às vezes é nem o diabo que nos tenta, mas a nossa alma já está programada para nos fazer ter derrotas. E nós precisamos colocar a alma no lugar dela. Amém? Nós precisamos santificar a nossa alma, como nós falamos no primeiro estudo. E isso é algo que depende de quem? De nós mesmos. De nós. Porque tem crente, e aqui hoje eu falo, tem alguém aqui que não é evangélico ainda? Estou só visitando, pastor. A lei dos crentes. Todo mundo é crente, né? Você, isso aqui já está quase batizada já. Aleluia. Como é teu nome? Luana. Bem-vinda de novo, Luana, viu? Então, hoje quando eu fizer o apelo, aí tu vem à frente. Aí tá aqui resolvendo tudo, tá certo? Então deixa eu falar uma coisa. Tem crente, eu vou falar hoje para os crentes, tá certo? Que na sua vida, ele coloca a responsabilidade de tudo em Deus, nos outros ou no diabo. Erra, faz e acontece, peca de todo jeito. Foi Deus que não me deu isso. Ou foi o diabo que me tirou aquilo, que me tentou. Ou foi meu pai, minha mãe, meu marido. A culpa sempre está em alguém. Ele nunca assume a responsabilidade. E hoje eu gostaria de dizer que não é assim. Porque senão, no grande julgamento que vai haver, no último dia, Deus, ele iria ou condenar-se a si próprio, dizer realmente todo mundo errou por minha culpa, ou dizer diabo vai pagar os pecados de todo mundo, e não é o diabo que vai pagar os pecados de todo mundo, foi Jesus que fez isso. Amém? Ou então ele ia condenar os outros por sua causa, e só você iria ser absolvido. Não é assim. Cada um vai assumir a sua própria responsabilidade. É ou não é? É desse jeito? Amém? Então vamos começar logo a assumir as nossas coisas. Assumir tudo, principalmente no âmbito da alma. Por que, meus amados? A nossa alma, tá certo que foi ferida lá na infância, né, Gera? Lá o pai gritou, chamou de burro. Aí tu passa a vida toda pensando que deve ser burro. Não é. Seja esperto, entenda que não é. Amém? Ah, foi porque me discriminaram. Aí você passa a vida toda discriminado e discriminando-se a si mesmo. Me abusaram. Tá certo? Todas essas coisas foram horríveis. E cada um deveria ter a sua punição severa pelo que podem ter feito a você na sua infância. Mas deixa eu dizer uma coisa, passou. Foi lá no passado. Causou ferida, causou trauma, gerou uma série de coisas, como timidez, como desconfiança, como medos, os mais variados. Alguém tem medo do escuro? Tem medo de lugares fechados, que talvez foi trancado dentro da despensa e estava escuro e foi a noite toda. Aí tem medo de rato, porque jogaram um rato em cima dele, de barato, coisa do tipo, ou de qualquer coisa desse tipo. Traumas foram gerados. Ou vive fugindo de gente porque um dia ele caiu e todo mundo riu dele e kkkk e apontaram e fizeram acontecer. E aí os mais variados tipos de esquisitices. Todo aquilo que não age de acordo com o normal é esquisito, é ou não é? Fulano é tão esquisito, por quê? Tem algum trauma na vida, que foi gerado lá não sei quando, não sei aonde, não sei porquê, não sei por quê. Não é verdade, gente? Mas hoje eu queria dizer que Jesus na cruz já proveu toda a cura que é necessária para nós, amém? Como nós falamos nos estudos anteriores. E hoje eu gostaria de falar sobre a responsabilidade. Que nós somos responsáveis e devemos ter a atitude para sair da derrota para a vitória. Diga com atitude que eu vou sair da derrota para a vitória. É com atitude que nós vamos nos tornar
mais do que vencedores. Todo aquele que vive a sua vida dizendo: eu não tenho oportunidade, ninguém me dá chance, os outros é que são felizes, a vida dos outros é que é boa. Na realidade, ele está escravizado por não agir na sua vida, escravizado por não tomar iniciativas. E nós precisamos tomar todas as iniciativas na nossa vida para sair do lugar que nós estamos para um lugar melhor, porque Deus nos quer em um lugar melhor. Quantos acreditam que Deus pode fazer todos os milagres que Ele quiser fazer? Mas por que que quando Ele não... Deixa eu reconstruir aqui. Lá na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, uma vez, Filipe, o evangelista, ele estava pregando numa cidade cheia de gente. Aí Deus o conduziu para o deserto. Ele foi arrebatado. Ele foi levado. Ele foi conduzido pelo Senhor. Deus pode fazer isso? Deus pode arrebatar pessoas, fazer desaparecer aqui, aparecer em outro lugar? Por que Ele não fez isso lá no deserto, quando queria que o povo fosse para a terra prometida? Ele podia ter tirado todo mundo do Egito, pim, pim, pim. Aí pá, todo mundo aparece na terra prometida, já com todos os inimigos mortos. Que tal? Não seria maravilhoso se todo mundo dizer: salve, o Senhor é Deus! Aleluia! Que maravilha! Deus nos tirou da opressão e já nos colocou nas nossas mansões. Maravilhoso, não é? Mas Deus não age dessa maneira. Ele espera que cada um de nós esteja tomando atitudes. Muita gente morreu no deserto. Deus que os matou? Não é verdade? Muitas pessoas ali, por causa das suas alminhas escravas, das suas alminhas ainda acostumadas com a opressão do Egito, morreram com o pensamento de escravo. Vamos todos morrer no deserto. Deus nos trouxe aqui para nos matar. E realmente morreram lá, mas não foi Deus que os matou. Eles morreram porque não lutaram. Morreram porque desistiram. Morreram porque não acreditaram. Morreram porque não confiaram em Deus. Morreram porque se acharam muito pequenos. Morreram porque acharam que não iam vencer. E os outros, os filhos deles, que entraram na terra prometida, não venceram os mesmos inimigos que eles acharam que não poderiam vencer. Então a questão era o quê? Diga: minha alminha doente. A alminha com pensamentos errados. E queridos, nós precisamos nos libertar de todo tipo de doença da nossa alminha. E eu quero dizer uma coisa para você. Vou dar esse estudo nessa quarta e vou finalizar na próxima quarta falando das duas coisas mais importantes para termos cura de todo tipo de espírito que tiver na nossa vida. E na realidade, é o mais importante de tudo que se possa falar nesse assunto. Não querendo ser simplista, mas querendo ser muito prático e muito sincero com todos vocês. Primeiro, atitude. Diga atitude. Atitude. Eu comigo. Eu comigo. É uma brincadeirinha que é assim, né? Aí, eu comigo. Eu preciso resolver a minha vida no quesito de todas as questões que pertencem a mim mesmo. Mas ninguém me ajuda. Meu irmão, se ajude a si mesmo para que você esteja pronto para ajudar outras pessoas. Amém? Vamos começar falando lá em Juízes, capítulo 6. Fala da esquisitice de um homem que ele era muito talentoso. E Deus sabia que ele era. Versículo 6. Foi. Começar no 8. Não é 8. Quando começa a falar de Gideão, qual é o versículo? Tá? É 8? Não, mais embaixo. Um pouquinho mais embaixo. Show? 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Foi o que o anjo do Senhor disse? O que é que Gideão era? Poderoso guerreiro. O que é que Gideão era, meus irmãos? Guerreiro. Quem foi que disse isso? O anjo do Senhor é o próprio Senhor, né? Quando a
aparece assim, o anjo do Senhor com a maiúscula, é a segunda pessoa da Trindade que veio à terra e apareceu, que pode. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga: Deus via Gideão como um poderoso guerreiro. Versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas? Nossos pais contaram, quando dizem que o Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Deus é a história da carochinha, não age mais, Deus nos abandonou e estamos entregues aos midianitas. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem me está enviando. Diga: Gideão tinha força. Com a força que você tem. Com a força que você tem. Para Deus, Gideão tinha força. Para Deus, Gideão era um poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Para Deus, Gideão era um poderoso guerreiro. Para Deus, Gideão tinha força. Para Gideão, ele era o menor de todo canto. Porque a tribo dele era menor e ele era o menor da família. Então ele era o menor dos menores. Todo mundo era melhor do que ele, segundo ele. Para ele mesmo, qualquer um era melhor do que ele. Mas para Deus, poderoso guerreiro. E sabe o que acontece, meus queridos? Muitas vezes nós temos uma visão errada acerca de nós mesmos. Muitas vezes nós nos vemos de uma maneira completamente diferente daquela que Deus nos capacitou, da maneira que Deus nos desenhou, da maneira que Deus nos projetou. Nós fazemos para nós mesmos um futuro completamente aquém daquele que Deus escolheu ou gostaria que nós tivéssemos. E muitas vezes tomamos caminhos tão distantes dos caminhos que Deus traçou e determinou para nós, simplesmente porque nos achamos indignos de trilhar aquele caminho. E assim acontecia com Gideão, malhando trigo no lagar, totalmente escondido, e ele era o campeão que Deus tinha escolhido para libertar o povo. Aí Deus fala com ele de novo: eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Já pensou? A derrota ia ser uma espadada só, pá, como de fato aconteceu. Como de fato foi. Mas até Gideão ir, até Gideão ter certeza, meus queridos, o caminho foi doloroso. Mas precisa o quê? Atitude. A vitória não veio com Gideão escondido. A vitória contra os midianitas não veio com Gideão parado. A vitória com os midianitas não veio com Gideão culpando o próprio Deus. A vitória veio quando Gideão entrou em ação. Gideão tocou a trombeta. Gideão convocou o povo. Gideão fez uma seleção do povo. Gideão foi com o povo até o arraial dos midianitas. Gideão de novo toca a trombeta. O povo acende a tocha, quebra os vasos e vence os inimigos. Diga atitude. Atitude que traz a vitória. Atitude traz a vitória. Em qual enrascada você se meteu na sua vida e você está nela hoje? Alguns estão parados há muito tempo. Alguns estão estagnados. Alguns já desistiram do seu futuro. Alguns não têm mais plano nenhum. Alguns estão igual e seguindo a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E não fazem absolutamente mais coisa alguma. Zeca, né? Na sua vida. Exato. Então, meus queridos, nós não podemos ficar dessa maneira, à mercê das coisas. Para termos a vitória, para mudarmos a sorte da nossa vida, não podemos mais ficar culpando as outras pessoas. Nós precisamos tomar a responsabilidade. Começar a fazer coisas práticas e positivas que vão mudar completamente a sorte da nossa vida. Diga: é só fazendo que as coisas acontecem. Fazendo, fazendo,
Fazendo. Fazendo. Vocês são muito mais fortes do que o que vocês pensam. Glória a Deus, Senhor. Vocês podem muito mais do que o que vocês imaginam. Meus queridos, essa igreja aqui está ficando tão linda, mas tão linda, tão linda, tão linda. E o que Deus está planejando e projetando para a vida de vocês até o final do ano é tão grande que muitos vão ficar maravilhados. Mas sabe, existe algo de grandioso na essência de cada um de vocês. E Deus quer que isso brote, desabroche, para que vocês possam deixar um impacto positivo na vida de muitas pessoas. Muitos líderes estão nascendo aqui, estão sentados nessas cadeiras aqui. Muitos ganhadores de almas estão aí. E alguns estão pensando agora, eu sou incapaz de ganhar uma alma. E Deus está dizendo, não fui eu que te enviei. Eu é que vou dar a vitória a você. Eu é que estou mandando. E dessa boquinha aí vai sair cada palavra. Dessas mãozinhas aí vai sair tanto poder. Deus vai fazer coisas tão grandiosas através da tua vida. Só se lembre de dar a glória a quem deve ser dada a glória. Mas você será um instrumento de Deus. E você pode. Nunca diga que fulano é que tem a oração mais bonita. Não, meu querido. Deus é que responde as orações. E Ele não quer saber se são bonitas ou se são feias. Ele quer saber se existe fé. Ele quer saber se são sinceras. Ele quer saber se é do coração. Já vi muitas pessoas que dizem para o mod e nós vai falar uma palavra muito mais poderosa do que aquele que fala as coisas que nós precisamos e só podemos entender com o dicionário na mão. Não é a eloquência que vai fazer com que a palavra alcance as pessoas, mas é a fé e a sinceridade. Quando Jesus veio e pregou o Evangelho, as pessoas se maravilharam, porque ele pregava de uma forma diferente dos fariseus. Não eram simplesmente palavras jogadas ao ar, mas saía coração de dentro daquelas palavras. Ele dizia, ele fala com autoridade. Sabe o que é falar com autoridade? É falar o que vive. É falar o que sai realmente com vida de dentro do coração. Não é uma série de normas, leis e regras, mas é uma palavra viva que gera vida. E é isso que vai sair da sua boca. E é isso que vai fazer com que você seja um instrumento de Deus para muitas pessoas nessa terra. Amém? Amém. Mas eu, sim, você, porque é Deus que está enviando você. Amém, meus irmãos? Amém. Então o que é que nós vamos fazer? Mas eu sou uma pessoa medrosa. Tome atitude e vença o medo. Eu tinha muitos medos na minha vida. Eu tinha muitos medos na minha vida. Sabe como eu vencia os medos? Enfrentando os medos. Cada coisa que eu dizia, eu tenho medo de fazer isso, eu ia fazer, só para deixar de ter medo. Quando eu fui no Beach Park, eu fui insano de olhar para aquele negócio. Quando eu olhei aquele negócio lá, não sei quantos metros de altura, queda livre. Aí a gente foi um grupo. Aí eu disse, mano, quando eu voltar, todo mundo vai. A primeira coisa vai perguntar o que é. Foi no insano? Foi no Beach Park hoje. Foi no insano? É uma gravação que tem. Você disse foi no Beach Park, a pessoa diz, foi no insano? Sai lá, tá automático. Aí eu passei o dia olhando para a insana coisa que estava lá, né? Aquele negócio absurdo, absurdamente alto. Viu, Bruno? É alto. Muito alto. Depois eu vi que passou o dia todo, não teve um acidente, viu, Lucas? Ninguém caiu assim, ninguém quebrou a perna, ninguém sai. Então o negócio é seguro. Porque também, gente, desafiar coisas que não são seguras, aí não é coragem, é idiotice, é burrice. E nós não devemos fazer isso. Ok?
Então, diz, não, foi projetado por engenheiro. Um parque desse eu queria colocar a vida das pessoas em risco, porque a indenização seria muito alta, não é verdade? Então, depois de ver que realmente o negócio era seguro, eu subi. Não deu tempo nem pensar, porque depois que eu saltei ali, antes de eu pensar qualquer coisa, já estava lá embaixo. Mas fui! Eu e a Rebeca só. Aí quando chegou, o pessoal perguntou o quê? Fui! Amém? Então, queridos, tudo aquilo que você não tenho medo de fazer isso. Primeiro, olha, é seguro? É, vamos fazer então. Para vencer o medo. Medo é a maior mentira que a gente inventa para nos paralisar. Você quer repetir isso? Medo é a maior mentira que nós inventamos para nos paralisar. Porque na realidade todo medo é uma mentira. Porque se uma pessoa faz, por que você não faz? Se um conseguiu, por que você não consegue? Não é verdade? Então medo é uma bobagem. Medo é uma mentira. E nós só podemos vencê-lo enfrentando. Amém? Amém. Foi outra coisa, meu Deus, que eu queria contar? Esqueci, eu dava outro exemplo aqui de enfrentar as coisas. Mas então, meus queridos, vejam, de que é que você tem medo? Programe-se um dia, respire bem fundo e dê um passo a mais. Dê um salto no escuro. Faça, que você depois vai dizer, uau, era só isso. Poxa, era só isso aqui que estava me aprisionando. Era só isso aqui que estava me impedindo. Timidez! Vença! Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem aqui é tímido? Levante a mão, sério. Quem é tímido mesmo? Levanta a mão e balança assim. Pronto. Na realidade vocês não são, porque os verdadeiros tímidos nem levantaram a mão. Então, já é uma boa notícia para vocês, ok? Mas eu acho que pessoa mais tímida do que eu não existia na face da terra. Eu era muito tímido. Eu não era só tímido, não. Eu era extremamente tímido. Vocês não tem noção, não. Eu tinha medo de falar com as pessoas. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Até que a gente vai e faz uma vez, faz outra vez, faz outra vez, faz de novo. Primeira vez que eu fui falar em público, gaguejei ao extremo. Você não tem noção, não. Quem estava lá? Meu pai estava lá. Não sei se lembra, mas estava. Que às vezes depois que o tempo passa, as pessoas pensam, nasceu com o microfone na boca. Muito tímido. Meu primeiro namorado eu tive com 18 anos de idade. A real. Mas as virtuais eu tive umas 20. Quando eu estava na escola técnica, tinha uma menina, minha colega de classe, bichinha, gostava tanto dela. Era louco por ela, era muito bonita, meu Deus do céu. E a gente ficou muito amigo ali. E de repente eu ficava sofrendo de amor. A minha timidez não me permitia falar com ela. Até que um dia eu escrevi, ela viu, eu escrevi no papel. Depois ela me perguntou, essa menina sou eu? Eu disse, é. Aí eu disse, e agora? Eu disse, então vamos namorar. Eu disse, fala, meu Deus, o que é que eu faço? Nunca mais falei com ela. História verídica. Esquisito! Então, queridos, são coisas que nos aprisionam, a gente só resolve enfrentando. Depois vê que as pessoas, nenhuma delas é nenhum bicho-papão, com uma outra exceção. Mas normalmente não são.
Amém? Dá pra gente conversar, dá pra gente se relacionar, dá pra gente entender, dá pra gente compreender, dá pra gente conviver, dá pra gente ser amigo. E a gente precisa começar a enfrentar essas coisas, a passar os níveis. Mas como? Agindo, com atitudes e não se escondendo. Senão você vai ficar um velhinho de 60 anos e nunca vai ser feliz na vida, porque está sem coragem, sem ação, sem atitude. Não está fazendo e você é quem tem que fazer. Vai cair nessa história de, vou procurar um psicólogo. O psicólogo vai te ouvir, e vai dizer, nosso tempo acabou. Por hoje é só. É você que vai resolver os seus problemas. Na verdade, eles vão todo o tempo confrontar, até você mesmo dizer, eu só tenho que fazer, né? Eu só tenho que tomar uma atitude, né? Eu só tenho que dar um passo, né? E dar um passo e resolver os problemas. Amém? Deu para entender o recado de hoje? Próxima quarta-feira a gente finaliza e eu vou dar a coisa que essa e a outra vão ser as mais importantes para nós resolvermos qualquer problema de alma na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.